Boa noite a todos. É com imensa alegria que realizamos nesta sessão o último encontro da longa série de encontros promovidos em 2018 pelo programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, um programa destinado a oferecer ao povo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, uma oportunidade de conversar, de refletir sobre literatura, arte, cultura, história, memória, educação. Afinal, foi para isso que essa casa foi fundada em 1909, em Juiz de Fora, havendo se transferido para Belo Horizonte em 1915. Os 12 intelectuais que a fundaram naquele tempo, naquele ano, tiveram a visão de que as pessoas poderiam se aproximar e se agregar por meio do amor à arte, do amor à cultura, do amor às letras. A academia venceu o século XX e agora continua fiel a si mesma e à sua missão no século XXI, promovendo o encontro do público da cidade com as letras e com a literatura. Para nós é motivo de muita alegria receber hoje aqui, para encerrar esse ano acadêmico, o cônsul de Portugal em Belo Horizonte, o Raimundo de Almeida, que chegou há pouco tempo na cidade. Receba nossas boas-vindas, as boas-vindas da sociedade mineira, as boas-vindas da Academia Mineira de Letras. Encontra aqui um lar muito acolhedor e muito hospitaleiro para desenvolver o seu trabalho. E antes de ouvirmos o cônsul, que falará sobre um tema muito importante, a língua portuguesa, falará também sobre a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, será apresentado pelo nosso confrade Caio Bosco. Mas antes de passar a palavra ao Caio, eu vou pedir a Flávia, que é uma das gestoras desta casa, que apresente rapidissimamente aos presentes o que fizemos em 2018, né? Essa apresentação vai durar 2 minutos, mas ela é muito importante para a casa, para a instituição, né? Essa casa é um centro de produção de cultura e vive enfrentando desafios permanentes, né? Mas vive também superando esses desafios, né? Então, ao longo do ano de 2018, nós conseguimos avançar muito. Como os senhores podem ler aí nesse slide, nós realizamos aqui mais de 50 palestras, 11 debates, 4 oficinas, um seminário, 2 atividades de formação de plateia. Enfim, digitalizamos mais de 4.000 documentos, fizemos a organização, higienização e identificação de 2.573 documentos. Enfim, tudo isso é relativo ao trabalho de profissionalização da gestão do acervo da academia, né? É um trabalho precioso que em breve mostrará os seus resultados ao público da cidade, né? Editamos mais de 60 vídeos. Esta sessão, inclusive, com a autorização do cônsul, ela será gravada não para ser divulgada, mas para integrar o nosso acervo audiovisual, para que no futuro os pesquisadores possam, em contato com esse vídeo, obter informações, enfim, chegar a conclusões valiosas para suas pesquisas. Por aqui passaram mais de 4.000 pessoas, enfim, uma casa que se movimentou em 2018. O programa Universidade Livre, que é esse aqui, realizou 39 palestras, 8 debates. Nós temos aqui também o programa Casa da Palavra, que realizou muitas atividades, como os senhores podem ler. Pode passar, Flávio. Então, aqui há algumas imagens sobre o que fizemos. O grupo de profissionalização da gestão do acervo promoveu um seminário chamado Memória Hoje. Enfim, uma casa que, pode ir passando as fotos, uma casa que realizou e fez muito em favor da cultura nesse ano de 2018. Nós ficamos bastante felizes com esse resultado alcançado em 2018, que repercutiu nas redes sociais, na imprensa, na internet, enfim. Foi muito gratificante esse trabalho. Eu não vou ocupá-los mais com esse tema, mas eu me senti na obrigação de apresentar rapidissimamente, muito brevemente, esses resultados, porque eles são muito compensadores, sobretudo para a equipe
E o convite que sempre fazemos aqui é para que o público acompanhe as atividades da academia pelo seu site, pelas redes sociais. Isso. Esse é o trabalho de tratamento do acervo. Muito bem, parabéns à equipe desta casa pelo trabalho. Eu gostaria agora de registrar entre nós a presença do desembargador Aloysio Quintão, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Muito obrigado, desembargador, pela sua presença, e queria chamar a essa tribuna, a tribuna da academia, o acadêmico, querido confrade, historiador, um dos mais importantes historiadores brasileiros, professor Caio Bosco, ocupante da cadeira de número 30, que vai fazer a apresentação do cônsul Rui Nuno. Como quiser, Caio. Boa noite a todos e a todas. Começo, evidentemente, por agradecer ao acadêmico Rogério Faria Tavares pela homenagem que me confere ao convidar para fazer a apresentação de nosso ilustre convidado desta noite. Sinto-me sobremaneira honrado. Compartilho com outros 3 acadêmicos, ou pelo menos com outros 3 acadêmicos desta casa, o embaixador Paulo Tarso Festa de Lima, o secretário de Estado Ângelo Oswaldo de Araújo Santos e o jurista Ricardo Arnaldo Malheiro Fiuza, uma especialíssima deferência, a de termos sido distinguidos com a Ordem do Infante Dom Henrique. Ademais, não escondo a vaidade nas circunstâncias como esta de hoje, em que a minha conhecida lusofilia é sempre proclamada. Senhor Cônsul Rui Nuno Oliveira de Almeida, a Academia Mineira de Letras sente-se verdadeiramente distinguida com a sua presença e com a possibilidade de desfrutar do seu saber. Ficamos todos agradecidos à distinção que nos atribui, pois não é difícil deduzir as responsabilidades pessoais e profissionais que o solicitam e que o absorvem nesses seus primeiros meses de residência em Belo Horizonte. Ao longo dos seus 109 anos de existência, a Academia Mineira de Letras buscou celebrar os feitos e os fastos lusitanos. E o fez, e o faz por variadas formas. Permito-me, então, referir apenas a 2 delas. A primeira, exatamente aquela que hoje, mais uma vez, se expressa, a de ter o privilégio de ouvir o representante diplomático de Portugal em nosso Estado, para recordar as mais recentes ocasiões em que esses eventos se realizaram. Menciono as conferências aqui proferidas em 2004 pelo seu antecessor, cônsul Manuel Frederico Pinheiro da Silva. No ano seguinte, pelo nosso tão querido vice-cônsul, permanente vice-cônsul, Otacílio Ferreira Cristo. Em 2006 e 2009, pelo então cônsul João Marco de Deus. A assinalar
que tais intervenções sempre ocorreram no início dos meses de junho, no explícito propósito de, simbolicamente e modestamente, associar a Academia Mineira de Letras às comemorações do Dia de Portugal, Dia de Camões e das comunidades portuguesas. A segunda modalidade é a de ter, entre os nossos 2 únicos sócios honorários dessa centenária existência, o excelentíssimo senhor Dr. Mário Soares, estadista e humanista português, que dispensa qualquer outra menção. Senhor cônsul, creio não estar em erro ao supor que nesses poucos dias após a sua chegada entre nós, Vossa Excelência já se considera em casa. Explico-me. Se as afinidades que unem mineiros e portugueses são inequívocas, mais acentuadas elas se mostram ao receber um duriense, como é o seu caso, visto que Rui Nuno Oliveira de Almeida é natural da cidade Vila Nova de Gaia. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, iniciou o exercício profissional na área, na qualidade de assessor jurídico da Companhia de Seguros Bonança, e, em seguida, durante 10 anos, no desempenho de assessoria na empresa ANA, Aeroportos e Navegação Aérea, que gere os aeroportos portugueses. Há quase 20 anos, o Rui Almeida integra os quadros do Serviço Diplomático da República Portuguesa, tendo se ocupado na inspeção diplomática e consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros entre 1999 e 2002, na chefia da Divisão de África Ocidental e Central no Serviço da África Subsaariana do Ministério, e em postos das embaixadas de Portugal, em Lima, no Peru, Ljubljana, na Eslovênia, em Riad, na Arábia Saudita, e em Tunis, na Tunísia, de onde foi removido para a nossa cidade. Hoje, ele vem falar-nos sobre a política externa de Portugal, nomeadamente sobre a importância atribuída à comunidade dos países de língua portuguesa, ao Brasil e à língua portuguesa. Senhor cônsul Rui Almeida, queira colher, juntamente com a sua senhora, seus filhos, os votos da mais venturosa e exitosa estada nessas Minas Gerais. Seja muitíssimo bem-vindo. Ou, se me faculta o lusitanismo, bem-haja. Esta casa, senhor cônsul, estará sempre ao seu dispor e na expectativa de poder recebê-lo incontáveis vezes. Muito obrigado, confrade Caio Boschi. Eu passo a palavra agora para a sua palestra ao cônsul de Portugal, Rui Nuno de Almeida. A palavra é sua. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi endereçado pela Academia Mineira de Letras para proferir uma palestra sobre um tema à minha escolha. Eu sei que aqui normalmente os temas são mais no âmbito da literatura, mas não me sentia preparado para me aventurar por esses campos, e então sugeri, e foi aceito, que falasse sobre a política externa portuguesa. Normalmente os grandes eixos da política externa portuguesa, destacando o papel da CPLP, do Brasil, mas previamente fazendo traçando um breve panorama do que foi a política externa portuguesa no passado. Portanto, vou então começar exatamente por aí, por traçar o que tem sido a política externa portuguesa na sua história de longa de 800 anos, e destacando desde logo que Portugal é um país europeu, mas é também um país atlântico, e estes dois fatores são importantes e explicam a perceber o que é a política externa portuguesa ao longo dos séculos. É um país europeu e atlântico que tem procurado ao longo dos séculos um equilíbrio entre a pressão continental
e a procura de uma alternativa marítima. Sendo um país periférico, de pequena, média dimensão e sem pretensões hegemónicas na Europa, Portugal viu-se na contingência de buscar além-mar os meios para contrabalançar a sua vulnerabilidade continental. Desta condicionante geopolítica e da tentativa de encontrar um ponto de equilíbrio, resultaram opções estratégicas de longa duração que se podem definir como modelos de inserção internacional. E vou distinguir ao longo da história portuguesa, 4 modelos de inserção internacional. E o primeiro corresponde ao período medieval, vai desde o nascimento de Portugal, no século XII, até aos finais do século XV. Durante este período, as relações externas de Portugal desenvolveram-se essencialmente no quadro ibérico. Quando Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, toma o poder em 1128, existiam vários reinos cristãos na Península Ibérica. Reinos, enfim, entidades mais ou menos autónomas. Eram Portugal, Leão, Castela, Navarra, Aragão, o Condado de Barcelona. Havia, além disso, na parte meridional da península, uma série de califatos muçulmanos. Portanto, Portugal, neste mundo ibérico, era um entre vários estados. Eram mais ou menos da mesma dimensão, com o mesmo potencial. Portanto, eram estados iguais, digamos. Houve a expansão, os reinos cristãos foram alargando as suas fronteiras para sul, com a conquista de territórios muçulmanos, mas até ao final do século XV manteve-se o equilíbrio na Península Ibérica. Portanto, os reinos cristãos ibéricos mantinham entre si relações que se caracterizavam pelo equilíbrio de poderes, não havendo nenhum deles que tenha alcançado uma posição de supremacia clara. Eram relações entre iguais. É certo que a partir de finais do século XIII, Castela e Leão se destaca como o maior dos Estados ibéricos, mas, no entanto, está longe de poder considerar-se hegemónico. O que ficou, aliás, muito evidente durante a crise dinástica portuguesa de 1383-85, quando Portugal resistiu com êxito à tentativa de conquista castelhana. Portanto, como disse, o relacionamento externo de Portugal era essencialmente no quadro ibérico. É evidente que havia influências que vinham da Europa, havia fraturas, conflitos na Europa que tinham ramificações na Península Ibérica. A Inglaterra, a partir do final do século XIV, é aliado de Portugal, a França apoia Castela, havia o cisma religioso, o cisma do Ocidente, Portugal reconhecia o Papa de Roma, Castela reconhecia o Papa de Avignon. No entanto, quer dizer, as relações são essencialmente ibéricas e caracterizam-se por um equilíbrio quase natural. Portanto, esta é a primeira fase da política externa portuguesa, deste grande modelo. As coisas vão alterar-se radicalmente no final do século XV, com a fundação do Estado espanhol, resultante do casamento dos reis católicos, de Isabel, rainha de Castela e Leão, e Fernando de Aragão. E logo a seguir, com a conquista do reino de Granada, o reino muçulmano, e do reino de Navarra, pouco depois, em 1512. A partir de agora, o espaço ibérico está reduzido apenas a 2 nações, Portugal e Espanha. O equilíbrio que tinha subsistido no período medieval desaparece. A Espanha passa a representar 5/6 do território ibérico e 4/5 da população. As relações entre os 2 países já não são relações entre iguais. Há um desequilíbrio a favor da Espanha. É certo que, na altura, Portugal estava era uma potência marítima e comercial de primeira grandeza, o que atenuava um bocadinho esta desigualdade, mas era mesmo assim uma desigualdade muito, muito profunda. E, portanto, a partir dessa altura, a grande preocupação dos monarcas portugueses, no que respeita ao relacionamento com a Espanha, é o estabelecimento de relações estreitas de confiança que eliminem qualquer possibilidade de conflito militar, que, dada a desproporção de forças, não poderia resultar senão em favor da Espanha. Portanto, procura-se aproximar de Espanha para anular o perigo de confronto militar. Portanto, é um bocado a lógica do se não podes vencê-lo, junta-te a ele. Portanto, Portugal vai, depois, a procurar alianças com a Espanha. E alianças, nessa época, significava casamentos entre membros da família real. Seria aqui extenso se fosse estar a listar todos os casamentos que ocorreram, mas, por exemplo, o rei Dom Manuel I, o Venturoso, sob cujo reinado Portugal atingiu o apogeu do seu poderio marítimo e comercial, casou com a filha mais velha dos reis católicos, Isabel,
E quando ela morreu, pouco depois, casou com a irmã mais nova dela, Maria, portanto a cunhada. Tiveram, entre outros filhos, tiveram Isabel, que veio a casar com o seu primo direito, o rei Carlos I de Espanha. O filho deles foi o rei Dom João III de Portugal, que casou também com uma prima direita, Catarina de Áustria. Portanto, há aqui uma série de casamentos entre primos direitos, uma coisa absolutamente uma consanguinidade obsessiva. Portanto, que mostra, de facto, a busca de alianças com Espanha. Todos estes casamentos, ou alianças, se preferirmos, tiveram o seu preço. O preço era o alinhamento, no plano internacional, com as posições espanholas. E, mesmo no plano interno, implicou a cedência a pressões de Espanha. Quando Dom Manuel I pretendeu casar com a filha mais velha dos reis católicos, estes colocaram como condição a expulsão dos judeus que não aceitassem converter-se ao catolicismo. No ápice, Portugal passou de ser um dos países mais tolerantes com o povo judaico para um dos que mais o perseguiam. A criação da Inquisição, já no reinado de Dom João III, teve muito provavelmente o modelo espanhol como referência. Mas a consequência maior da aliança com a Espanha foi a união dinástica entre os dois países, que durou de 1580 a 1640. Com a morte de Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, e a seguir do seu velho tio-avô, Dom Henrique, em 1580, abriu-se uma crise sucessória que culminou com a subida ao trono de Filipe II de Espanha, que passou a reinar em Portugal com o nome de Filipe I. Se, de um ponto de vista estritamente jurídico, a união dinástica ainda não significava a perda da independência, em matéria de política externa, implicou um seguidismo completo que tiveram consequências nefastas para os interesses portugueses, como foram o caso da participação de Portugal na Invencível Armada, que sofreu uma derrota completa, significou ainda o envolvimento de Portugal em conflitos europeus que, francamente, não tinham interesse para Portugal. Significou, por exemplo, o antagonismo com a Holanda, o que levou à queda de importantes parcelas do Império Português, no nordeste do Brasil, em África, na Índia, na Malásia. Vamos depois entrar, então, na terceira fase da inserção internacional do Estado português, após a restauração da independência em 1640, que marca o início da dinastia de Bragança. A política externa vai mudar radicalmente. Já não é a Espanha, até porque estávamos em guerra com a Espanha nessa altura. Deixa de ser a época do adágio de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Nem bom vento porque os ventos que sopram de Espanha são ventos de leste. Em Portugal são muito frios no inverno, são muito quentes no verão e são sempre secos. Portanto, são maus para a agricultura. E o casamento, enfim, deu a perda da independência de Portugal. Portanto, de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Naquela fase, em 1640, a prioridade imediata era o reconhecimento da independência portuguesa pelos países europeus. Estavam num enquadramento favorável, porque estava em curso a Guerra dos 30 anos, em que a Espanha estava envolvida, e, portanto, tornou-nos mais fácil a libertação. Também, praticamente em simultâneo, ocorre também a revolta na Catalunha, o que nos facilitou um pouco. Mas, a longo prazo, o objetivo é compensar o desequilíbrio geopolítico na Península Ibérica, portanto, aquela desigualdade de peso e de tamanho entre Portugal e Espanha, para compensar esse desequilíbrio com um estabelecimento de relações extrapeninsulares, ou seja, atlânticas. Portugal tem que se virar para o Atlântico, porque o doutorado tem um Estado demasiado poderoso. Daqui vai resultar uma percepção contraditória entre o continente e o mar, e um afastamento estratégico em relação à Europa. No quadro desta opção atlântica, há dois vetores. Primeiro é estabelecer uma aliança privilegiada com a potência marítima. E o segundo é um projeto imperial. E é este novo modelo de inserção internacional, baseado na relação atlântica, com a potência marítima e com o Império, que vai orientar a política portuguesa durante 350 anos, aproximadamente, até finais do século XX. Para assegurar a sua independência, Portugal deverá estabelecer uma aliança com uma potência extrapeninsular que tenha um efeito dissuasor para eventuais pretensões espanholas de anexação. Uma aliança estratégica de caráter duradouro só poderia ser feita com a potência que tivesse, ela própria,
um interesse em que Portugal não caia sob o domínio espanhol. Ora, só uma potência marítima atlântica poderia ter esse interesse, dada a posição estratégica de Portugal entre a Europa, a África e a América e próximo da entrada do Mediterrâneo. Desde finais do século XVII, a Inglaterra assumiu-se como a maior potência marítima, para quem o espaço marítimo português é de vital importância e torna-se, por isso, no aliado natural em que Portugal pode confiar. E pode confiar não porque os ingleses sejam mais confiáveis do que os outros. Aliás, veja-se o que eles nos fizeram no século XIX com a questão do mapa cor-de-rosa. Não é? Não são mais confiáveis, mas podemos confiar nos ingleses porque é do interesse deles preservar a nossa independência em relação à Espanha. Desta política não resulta necessariamente que Portugal tivesse que viver numa hostilidade permanente em relação à Espanha. Pelo contrário, a aliança com uma potência marítima permite a Portugal estabelecer relações com a Espanha em bases mais equilibradas. A relação com a Espanha deixa de ser puramente bilateral, passa a assentar no triângulo Lisboa-Madrid-Londres. No entanto, os entendimentos com o país vizinho são possíveis e é de referir que dos 14 monarcas da dinastia de Bragança que reinaram em Portugal, 2 deles casaram com princesas espanholas. Um deles foi Dom João VI, que instalou a capital no Rio de Janeiro, como sabem. Enfim, nada que se compara àquela consanguinidade obsessiva do século XVI, mas revela em todo caso que era possível manter relações cordiais com a Espanha. O outro vetor da política atlântica que eu referi era o projeto imperial. Portugal é um país pequeno, escassos recursos, só tem fronteiras terrestres com a Espanha, país em relação ao qual mantém uma prudente distância. Precisava, por isso, de um espaço ultramarino, fornecedor de matérias-primas, de produtos exóticos e outras riquezas, e, ao mesmo tempo, fosse receptor de mão de obra e produção excedentária da metrópole. Enquanto no plano político a relação com a potência marítima é pedra angular, no plano económico, Portugal continuará a depender do Império. Perdida a hegemonia no Oriente, em favor dos holandeses e dos ingleses, o Brasil torna-se, a partir do século XVII, a joia da coroa. E vai manter-se durante 200 anos. Após a independência do Brasil, o Império vai centrar-se em África, especialmente em Angola e Moçambique. Este modelo de inserção internacional atingirá o seu paroxismo durante o governo de Salazar, já em meados do século XX, que privilegia os laços com o Reino Unido e, a partir de 1945, com a nova potência marítima do Atlântico, os Estados Unidos da América, e que levará Portugal a integrar-se na Aliança Atlântica, a NATO, do qual não fazia parte a Espanha, ao mesmo tempo que mantinha a defesa intransigente do Império, que ele, Salazar, considerava uma condição sine qua non para a sobrevivência de Portugal. Foi uma obstinação que nos levou a lutar em 3 frentes de guerra em simultâneo, quando todas as outras potências coloniais tinham consentido na independência das suas colónias. Com a Revolução de 74, vai iniciar-se uma mudança de modelo de inserção internacional, que é a atual, portanto, o 4º modelo de inserção internacional. Portanto, tivemos a Revolução em 74, que democratizou o país, seguido da descolonização e o processo de transição para a democracia, que decorreu praticamente em simultâneo com o processo espanhol, e a integração na União Europeia, que na altura se chamava ainda a Comunidade Económica Europeia. Portanto, estes factos vão levar a uma redefinição da política externa. Portugal passa a assumir-se como um país europeu, mas atlântico e aberto ao mundo, em especial aos países da expressão portuguesa, aqueles com quem mantinha relações de afinidade mais estreitas. Com este novo modelo, desaparece a contradição entre a Europa e o Atlântico, de que vos tinha falado há pouco, entre a opção continental e a opção marítima. Estes 2 vetores da política externa vão tornar-se complementares. Pertencer à Europa é um valor acrescentado no relacionamento com os países extracomunitários. Do mesmo modo, as relações de proximidade com países não europeus, especialmente os de língua portuguesa, reforçam o peso de Portugal na Europa. Desaparece também a necessidade de proteção contra o perigo espanhol. Pela primeira vez na história, os 2 países integram as mesmas alianças internacionais, a NATO, no plano militar, a União Europeia, no plano político e económico. As opções diplomáticas e estratégicas dos 2 Estados ibéricos tornam-se convergentes. O relacionamento bilateral decorre essencialmente
o relacionamento bilateral entre Portugal e Espanha, decorre essencialmente no quadro de organizações internacionais a que ambos pertencem, o que atenua a desigualdade entre os dois países. O espírito de fortaleza que vigorou em Portugal durante quase 3 séculos e meio deixou de fazer sentido. Não significa isto que o interesse nacional tenha desaparecido ou que se tenha diluído com os interesses espanhóis. Como escreveu o professor Nuno Severiano Teixeira, e passo a citar, num quadro de integração económica e de excelente relação política, as relações luso-espanholas exigem da política externa grande clareza na formulação dos objetivos e grande flexibilidade na formulação da estratégia. O interesse nacional exige um reforço da cooperação onde os interesses sejam comuns e uma clara e firme diversificação onde os interesses sejam diferentes. Neste período contemporâneo da política externa portuguesa, o multilateralismo assume uma importância crescente, complementando e enquadrando o relacionamento bilateral. Portugal marca presença de forma muito ativa nas organizações internacionais das suas áreas de interesse estratégico. A UE na Europa, a NATO no Atlântico Norte, a CPLP com os países de língua portuguesa. Mas, sem esquecer também, a ONU, que é a organização multilateral por excelência, e muitas outras, como a Conferência Ibero-Americana ou a União para o Mediterrâneo. O atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou no seminário diplomático que se realizou este ano, em 2018, que Portugal tem tido um envolvimento ativo nas organizações internacionais, no sentido em que não nos limitamos a aderir, procuramos contribuir e contribuímos, quer na fase de concepção, quer na fase de decisão e implementação, para que se produzam avanços. Esta política participativa, na primeira linha das organizações a que pertencemos, explica o nosso sucesso em que algumas das candidaturas portuguesas a órgãos internacionais têm tido. Basta recordar Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia, António Guterres, o atual Secretário-Geral da ONU, ou apenas alguns meses atrás, António Vitorino como Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações, e isto para mencionar apenas os casos mais mediáticos. Bom, creio que me excedi um bocadinho na explanação histórica, mas penso que serve para perceber melhor o enquadramento em que se move a diplomacia portuguesa. Vou agora falar quais são as nossas prioridades, as grandes prioridades da política externa portuguesa. E esta política externa baseia-se numa matriz clara e estável que beneficia internamente de um amplo consenso político. De facto, quase não há divergência entre as forças políticas nacionais, salvo talvez entre as da extrema-esquerda. Há um amplo consenso político em relação às nossas prioridades. E essas prioridades têm-se mantido estáveis ao longo das 4 últimas décadas, sem que as mudanças de governo resultantes da alternância democrática tenham introduzido alterações significativas. Com o fim do Império Colonial, Portugal passa a afirmar-se, antes de mais, como um país europeu, mas sem esquecer que está no centro da ligação entre os continentes europeu, americano e africano. E está no centro, tanto do ponto de vista geográfico, como do ponto de vista histórico e de afinidades culturais. É na Europa que temos os nossos referenciais filosóficos, o nosso paradigma de desenvolvimento social e político, mas sempre encaramos a América e a África como terras de ligação, de comércio e, sobretudo, de afeto. Volto a citar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que alguns meses atrás comparou a política externa portuguesa a um quadrilátero, em cujos lados estão escritos 1. Construção europeia. 2. Elo transatlântico. 3. Valorização da CPLP. E 4. Ligação com as comunidades residentes em Portugal. Vamos ver então cada um destes quatro eixos. Comecemos então pela integração europeia. Portugal aderiu à União Europeia em 1986, na altura chamava-se Comunidade Económica Europeia, motivado por razões económicas, mas também por opção política. Encerrado o período colonial, era tempo de voltar às origens, à Europa a que pertencemos. Como país periférico, é do interesse de Portugal estar sempre no centro da construção europeia, para evitar a marginalização e o isolamento.
combater a periferia geográfica, portanto. O interesse nacional aconselha a presença portuguesa em todos os núcleos duros ou cooperações reforçadas que vierem a constituir-se. Assim como Portugal esteve na linha da frente, no espaço Schengen, na moeda única, na conclusão do Tratado de Lisboa, na formulação da política externa e de segurança comum, ou no estabelecimento da parceria União Europeia-África, também agora é do interesse nacional estar em qualquer núcleo duro que venha a formar-se, visando maior integração política, económica ou de segurança e defesa, como é o caso da cooperação estruturada permanente. Citando novamente o professor Nuno Severiano Teixeira, o caminho mais curto e a estratégia mais eficaz para superar a periferia geográfica é conquistar a centralidade política. A participação de Portugal nas instituições europeias pode caracterizar-se, pois, por um empenhamento ativo, pelo respeito pela diversidade e pela aposta em estabelecer pontes e consensos. Passemos então agora ao segundo eixo, o elo transatlântico. Como já disse há pouco, Portugal tem procurado desde o século XVII a aliança com a potência marítima, que foi primeiro a Inglaterra e depois, a partir de meados do século XX, os Estados Unidos. Foi por isso um dos membros fundadores da Aliança Atlântico, a NATO, uma organização militar liderada pelos Estados Unidos que garantia a defesa da Europa contra o expansionismo soviético. Com o final da Guerra Fria, a NATO e a relação transatlântica deixou de estar direcionada contra um inimigo específico, mas continua a ser o pilar da defesa e da estabilidade na Europa. É certo que está um bocadinho abalada neste último ano com o atual Presidente dos Estados Unidos, mas, apesar de tudo, continua a ser o pilar da defesa europeia. Para Portugal, como para outros pequenos e médios países europeus atlânticos, são o caso da Holanda, da Noruega, da Islândia ou da Dinamarca, é essencial preservar e valorizar a dimensão atlântica do continente europeu, a centralidade do Oceano Atlântico e a comunidade política de defesa e segurança constituída pela Europa e pela América do Norte, de que a NATO é a expressão maior. No entanto, para Portugal, a relação transatlântica não se limita à especificidade do bloco político-militar. A comunidade norte-atlântica deve saber relacionar-se com o Atlântico Sul. Portugal tem defendido um diálogo permanente e estreito entre a Europa, as Américas e a África. Valorizamos o elo atlântico, mas tendemos a estendê-lo e enquadrá-lo numa multiplicidade de relações mutuamente vantajosas euro-afro-americanas. Passamos então agora ao terceiro vetor, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e os países que integram. A CPLP foi criada em 1996, integra Portugal, Brasil e os 5 países africanos de expressão portuguesa: Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Timor-Leste tornou-se o 8º membro do grupo quando acedeu à independência em 2002. E em 2014, a Guiné Equatorial, um país onde se fala maioritariamente espanhol, tornou-se o 9º membro de pleno direito, depois de ter adotado o idioma português como língua co-oficial. O aprofundamento das relações entre os países da expressão portuguesa é facilitado pela língua comum, pelas ligações históricas, pelas afinidades culturais e pelo conhecimento mútuo que existe entre os nossos povos, o que gera relações de proximidade e de afetividade. Do ponto de vista bilateral, é do interesse estratégico de Portugal o reforço das relações, tanto no campo político como no domínio económico. Reflexo deste interesse é o facto de o essencial da nossa cooperação bilateral para o desenvolvimento se fazer com os países de língua portuguesa, com os países africanos e com Timor-Leste. O Brasil, obviamente, não é um país receptor da cooperação. Não é? No plano multilateral, Portugal tem interesse em que a CPLP possa constituir um instrumento diplomático credível e operacional para os países de língua portuguesa. Dada a dispersão geográfica dos países que integram a CPLP, dispersos por 4 continentes, a CPLP não pode competir e muito menos substituir-se às organizações regionais de integração, como a União Europeia, como o Mercosul, ou
como a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, por exemplo. Mas pode constituir-se num instrumento diplomático e num mecanismo de compensação para que os países de língua portuguesa possam ganhar margem de manobra e poder acrescido nas áreas regionais em que se integram. O número crescente de países que têm vindo a solicitar o estatuto de observadores da CPLP é a prova cabal do interesse que esta organização suscita e das potencialidades que ela oferece aos seus Estados-membros. São já 18 os Estados observadores, bem como uma organização internacional, a OEI, Organização Ibero-Americana para a Educação, Ciência e Cultura. Os 3 grandes eixos da atividade da CPLP são a concertação político-diplomática, a promoção da língua comum e a cooperação. Além disso, a CPLP tem vindo a assumir-se como o chapéu institucional que enquadra e dá força a relações de colaboração que hoje se fazem a muitos níveis do Estado e das sociedades civis, como seja entre órgãos judiciários, entre as Forças Armadas e serviços de segurança, entre universidades e escolas, entre empresas e associações empresariais, entre sindicatos, nos meios desportivos e culturais, ou entre muitas dezenas de organizações não governamentais. No quadro dos países da CPLP, o Brasil assume um relevo muito particular, porque se trata do maior país e com maior população, cerca de 80% do total, por ser o país onde reside uma grande comunidade de origem portuguesa. Mais recentemente, também pelo facto das trocas comerciais e relações económicas e investimento terem crescido a um ritmo muito grande. Também pela presença em Portugal de uma significativa comunidade brasileira. A dimensão económica do Brasil, que é uma das 10 maiores economias mundiais, torna um dos países com maior relevância para a internacionalização das empresas portuguesas. A vontade de privilegiar as relações com o Brasil tem sido uma constante que todos os governos portugueses desde 1974 têm reafirmado. Essa vontade assentou essencialmente nos laços especiais de fraternidade, nas afinidades históricas e culturais e por toda uma tradição de amizade, colaboração e profundas raízes culturais. Não obstante as muitas visitas oficiais, durante muito tempo esta vontade de aproximação não teve tradução no plano económico. Como disse o então Primeiro-Ministro António Guterres, durante uma visita oficial ao Brasil, em meados dos anos 90, não bastam a história e o afeto para alicerçar uma relação económica sólida. No final da década de 90, deu-se um grande avanço no aprofundamento das relações entre os nossos países. Do ponto de vista político, foi institucionalizada a realização de cimeiras bilaterais regulares. Mas o grande salto deu-se no plano económico, com o aumento dos investimentos portugueses no Brasil, ao mesmo tempo que o comércio de bens começou a ganhar importância. Hoje o Brasil está entre os 10 maiores clientes e entre os 10 maiores fornecedores de Portugal e figura habitualmente entre os 5 maiores destinos de investimento português. O fluxo turístico entre os dois países atingiu também uma expressão bastante assinalável, tanto em Portugal como no Brasil. Para dar apenas um exemplo das potencialidades, refiro o facto da companhia aérea portuguesa, a TAP, ter apostado fortemente no mercado brasileiro, voando atualmente para 10 destinos neste país. E com isso tornou-se a companhia líder no tráfego de passageiros entre o Brasil e a Europa. Por outro lado, o movimento migratório de brasileiros para Portugal atingiu também uma expressão considerável, constituindo os brasileiros hoje a maior comunidade estrangeira em Portugal, cerca de 85 mil pessoas, segundo dados de 2017, e refiro que neste número não estão contabilizados os que têm a dupla nacionalidade, que serão considerados portugueses em Portugal. Todos estes dados indiciam claramente o reforço das relações bilaterais, que são de importância estratégica para Portugal. Para além das afinidades culturais e históricas, o Brasil, sendo o maior país do Atlântico Sul, reforça o vetor atlântico da política externa portuguesa, que, como vimos, potencia a influência de Portugal na Europa. O quarto grande eixo da política externa portuguesa é a ligação com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Portugal é um país de imigrantes com E, saímos, não é? Tem o 12º lugar a nível mundial relativamente à taxa de imigrantes sobre os habitantes em território nacional. Quase todas as famílias portuguesas
têm parentes que emigraram, pelo que o fenómeno migratório teve sempre um papel extremamente importante no nosso imaginário. Prova disso é o facto de o nosso Dia Nacional, o 10 de junho, ser o Dia de Portugal, mas também o Dia de Camões e o Dia das Comunidades Portuguesas. Portugal é um país marcado por grandes vagas de imigração, bastante diversas quanto ao seu destino e tipologia. Algumas são intercontinentais, intracontinentais, temporárias, permanentes, envolvendo populações mais ou menos qualificadas, mas que levaram à criação de comunidades espalhadas por todo o mundo, algumas delas com uma dimensão muito significativa, comunidades que envolvem não apenas os migrantes, mas também a segunda e terceira gerações. Estas comunidades podem tornar-se num verdadeiro ativo a favor de Portugal, no estabelecimento de laços mais profundos com os seus Estados receptores, na medida em que a política externa portuguesa seja capaz, através de uma política coerente, de manter o espírito de contacto em rede entre as várias comunidades da diáspora. As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo têm representado uma mais-valia do ponto de vista económico e político. No plano económico, a imigração foi solução para o excedente de mão de obra que afetou Portugal em muitos períodos da sua história. Por outro lado, as remessas de divisas que os imigrantes enviavam para Portugal aliviavam a pobreza, por vezes extrema, das suas famílias em Portugal. No plano político, a importância das comunidades é muito grande também, porque constituem elementos de ligação com o país receptor. As comunidades residentes no estrangeiro sempre investiram em Portugal, colocaram no país de origem uma parte significativa das suas poupanças, através da compra de imobiliário, dinamizando a economia através do consumo, criando empresas. Portanto, tem sido um ativo económico. Nos dias de hoje, os portugueses ou os descendentes de portugueses na diáspora voltam a investir em Portugal com uma lógica e uma dimensão empresarial inovadora. É a política do Estado português apoiar e promover investimento através de incentivos específicos. Neste contexto está a realizar-se, e começou justamente hoje, está a realizar-se em Penafiel, no norte de Portugal, o terceiro encontro de empresários na diáspora, que visa sensibilizar os portugueses da diáspora para as potencialidades de investir em Portugal. É do interesse de Portugal uma plena e bem-sucedida integração das nossas comunidades nos países de acolhimento, incluindo, quando se trata de uma imigração de longa duração, a aquisição da nacionalidade e a participação na vida política do país de acolhimento. Quanto mais influente for a comunidade de origem lusa no país de acolhimento, maiores serão as possibilidades de aprofundamento dos laços políticos, culturais e económicos com Portugal. A integração na comunidade de acolhimento não exclui, pelo contrário, poderá até reforçar a manutenção dos laços com o país de origem. Portanto, estes são os 4 grandes eixos da política externa portuguesa do que vos tinha falado. Gostaria agora de falar sobre um outro ponto que não é considerado um eixo, no entanto está relacionado pelo menos com 2 deles, que é a importância da língua portuguesa no relacionamento, nas relações externas de Portugal. A língua e a cultura constituem elementos fundamentais da matriz identitária das nações. A sua defesa e promoção são, por isso, a expressão clara do conceito de interesse nacional permanente, acentuando, ao mesmo tempo, a relevância decisiva da dimensão cultural da política externa, que se manifesta como um elemento estratégico específico da afirmação de Portugal no mundo. A promoção, difusão e ensino da língua portuguesa e da cultura portuguesa em geral é um tema diretamente relacionado com as 2 últimas prioridades da política externa portuguesa que referi: as relações com a CPLP e os países que a integram e as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. A importância no quadro da CPLP parece bem evidente, tem a ver com a própria razão de ser da existência desta organização. A primeira condição para a participação neste clube é ter a língua portuguesa como oficial ou, pelo menos, como uma das línguas oficiais. Um dos 3 objetivos gerais da CPLP é a materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. A adesão à União Europeia e a integração num espaço onde convivem países de muito maior dimensão exige um esforço de preservação da identidade nacional, o que passa pelo reforço
dos laços com os países lusófonos. Para as comunidades portuguesas, em especial para os residentes em países onde não se fala o português, como é o caso da França ou dos Estados Unidos, a língua portuguesa é um elemento fortíssimo de pertença e de ligação ao país de origem. Por isso, o Instituto Camões mantém uma vasta rede de ensino de português no estrangeiro, direcionados não apenas, mas também aos portugueses e lusodescendentes que aí vivem. Mas o potencial da língua portuguesa não se limita ao relacionamento entre os países que a têm como idioma oficial. Não se limita ao facto de ser um cimento agregador das comunidades portuguesas e de ser um fator identitário. A língua portuguesa tem um grande potencial económico e profissional que suscita cada vez mais interesse no exterior, o que se fica a ver ao facto de ser uma das línguas mais faladas no mundo e a mais falada em todo o hemisfério sul. Fica-se a dever também ao peso demográfico e económico do Brasil. Fica-se a dever ainda ao facto de ser a língua oficial em organizações regionais como a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, a União Africana, a Conferência Ibero-Americana, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a Comunidade dos Países da África Ocidental. Projetar o português como língua de comunicação internacional, de negócios e de comércio é uma meta ambiciosa, mas é uma meta factível, que começa já a tornar-se realidade. Um pouco por todo lado, mas sobretudo na América Latina e em África, são já evidentes as vantagens económicas e profissionais que o domínio da nossa língua proporciona aos nativos de outras línguas. Por tudo isto, a língua portuguesa não é apenas um fator identitário dos países que a têm como língua oficial, é também um instrumento de política externa, na medida em que funciona como um elo de ligação com as comunidades espalhadas pelo mundo, que permite uma interligação dinâmica entre o mundo lusófono, tanto no plano multilateral como no plano bilateral, ao mesmo tempo que confere uma maior visibilidade ao país e o reforço da sua imagem na Europa e no mundo. Com isto concluo a minha exposição. Espero ter traçado um panorama geral do que tem sido a política externa portuguesa no passado e no presente. Uma política externa que busca um equilíbrio entre a pertença à Europa e a abertura ao mundo. Estes dois vetores deixaram de ser vistos como antagónicos. Um reforça o outro. Quanto mais integrados na Europa, maiores possibilidades teremos de reforçar a nossa presença noutros continentes, em especial entre os países que partilham a nossa língua comum. E quanto mais profunda for a nossa ligação com estes países, maior será a nossa voz e a nossa influência na Europa. É evidente que a política externa não é estática. Tem que se adaptar constantemente aos novos desafios. Não posso afirmar que estes eixos se vão manter ad eternum. Agora, penso que se vão manter no futuro próximo, no futuro previsível, digamos, 20, 30 anos, não creio que vá haver uma mudança de paradigma. Portanto, estas grandes prioridades da política externa, creio que vão manter-se durante algum tempo ainda e portanto, que haverá uma continuidade. Portanto, os desafios que venhamos a ter que enfrentar no futuro vão muito provavelmente fazer-se no quadro destes grandes eixos estratégicos que acabei de vos referir. Concluo então a minha intervenção, esperando não vos ter maçado demasiado. Agradeço a atenção, deixo registado o quanto me sinto honrado com este convite, que me deixa muito orgulhoso. E orgulhoso não porque acha que eu tenha merecido, não fiz nada por isso, mas porque é um reconhecimento àquilo que eu represento, que é a presença de Portugal aqui em Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à Academia Mineira de Letras. Obrigado. Muito obrigado, cônsul, por essa belíssima conferência, em que aprendemos todos muito. Como é da tradição desta casa, a palavra agora está franqueada para aqueles que quiserem fazer perguntas ou que quiserem, de algum modo, se manifestar. Por favor.
eu tenho uma curiosidade em especial em relação ao Tratado das Tordesilhas, que celebrado entre a Espanha e Portugal, mesmo porque Colombo, antes de ir à Espanha, ele morou 5 anos em Lisboa e trabalhava com mapas, esse tipo de coisa, que leva a crer que Portugal já tinha ciência de terras além das Tordesilhas. Então, eu queria saber se, por acaso, você tem algum conhecimento e pudesse esclarecer um pouco isso. Bom, eu não sou um historiador, mas sou um apaixonado pela história, por isso acho que transmitir-lhe a minha opinião, que vale o que vale, enfim, mas sim. Sim, de facto, o Cristóvão Colombo viveu em Portugal há alguns anos. Ele casou, inclusive, com a filha do capitão donatário da Ilha de Porto Santo. A Ilha de Porto Santo foi a primeira terra que Portugal descobriu, em 1418. Fica próximo da Ilha da Madeira. E esteve lá também na ilha há algum tempo. E portanto, creio que aprendeu muito daquilo que ele sabia, que ele foi da experiência que teve em Portugal. Há muita gente que se questiona porque é que ele foi ao serviço de Espanha e não de Portugal. Ele ofereceu os seus serviços ao rei Dom João II, como penso que saberão. E o rei Dom João II não ficou particularmente impressionado com ele. Nem com os conhecimentos geográficos dele, nem com aquilo que terá sido visto como alguma arrogância, porque estava a pedir demasiado. Relativamente aos conhecimentos geográficos, os melhores geógrafos na altura estavam em Portugal. Quer dizer, Portugal era, de facto, a potência em matéria de navegação, era, de longe, a maior potência da época. E estas descobertas que se iam fazendo ficavam num círculo muito restrito, era segredo de Estado, quase, muitas vezes. Portanto, os melhores navegadores, aquilo que o Dom João II sabia do que existiria para além dos mares, não batia certo com o que o Cristóvão Colombo dizia. O Cristóvão Colombo é famoso porque descobriu a América, okay? Mas não esquecemos que o que ele pensava era que tinha chegado à Índia. Veja-se o globo e veja-se o tamanho do erro. Não é? Uma coisa colossal. Os geógrafos portugueses já tinham chegado mais ou menos à conclusão de que a Terra deveria ter qualquer coisa no Equador como 40 mil quilómetros de diâmetro, o que anda muito perto do valor real. Os cálculos do Cristóvão Colombo era para entre 25 mil, coisa assim. Pensava que a Terra era muito mais pequena. E, portanto, o Dom João II, quer dizer, deixou melhores do que este, tenho eu cá e muitos. E além disso, o Cristóvão Colombo punha exigências, quer dizer, queria ser o dono daquilo que descobrisse, o senhor, o governador. Quer dizer, o Dom João II não ia nessa, quer dizer, já tinha descoberto imensas terras, nunca tinha dado aos seus navegadores aquilo que ele estava a pedir, portanto, ignorou completamente. E ele foi bater outra porta, obviamente não chegou à Índia, mas pronto, quis o acaso que tivesse feito um feito notável. Outra questão, se Portugal já teria conhecimento da existência de terra nesta... Provavelmente já. E o facto do Tratado de Tordesilhas, como referiu, em 1494, 6 anos antes da descoberta do Brasil, não faz muito sentido. Se achássemos que aquilo tudo era mar, porque é que Portugal... Até porque já tinha havido um tratado antes, que, se não me engano, era o Tratado das Alcáçovas, que também já tinha estabelecido uma divisão. Aquele desloque é a linha divisória mais para o oeste. Então, mas porquê, se era só água? Não é? Provavelmente já tinham conhecimento de existência e, portanto, aquilo foi antes que os espanhóis venham a perceber-se que há ali terra, vamos já ficar com ela. E pronto, e aí está o Tratado de Tordesilhas. A impressão que dá é essa, tinha conhecimento lá, tanto que negociou duas vezes, né? Exato. Pois. Márcio Antônio Pereira, associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Com referência à difusão, conservação e culto à língua portuguesa, eu queria saber se
o país mais falante não é o melhor falante da língua portuguesa, tem uma articulação com Portugal, o mais antigo e o melhor falante da língua portuguesa, para a difusão, a conservação e o progresso da nossa língua. Olha, antes de mais, relativamente à consideração que teceu de o maior falante não ser o melhor falante, isso aí é questionável, quer dizer, já ouvi a opinião de peritos, de gente que sabe muito disso, que dizem que a pronúncia brasileira, se calhar, está mais próxima do que seria o português antigo do que aquilo que hoje falamos em Portugal. Quer dizer, a acentuação das vogais em Portugal, sobretudo na região de Lisboa, fazem uma guerra às vogais, cortam vogais a torto e a direito, ao contrário dos brasileiros, que ficam bem acentuadas. Por isso, se calhar será mais o português genuíno do que aquele que nós falamos, não sei. Sobre a articulação entre Portugal e o Brasil para a difusão da língua portuguesa, ela tem existido, mas pode melhorar, obviamente. Há muito caminho a fazer. Mas tem existido. Não é apenas Portugal, nós temos o Instituto Camões, temos uma série de eleitorados pelo mundo e tal, mas o Brasil também tem, e que são complementares. Eu lembro, por exemplo, quando estive na Eslovénia, havia 2 eleitorados portugueses, um em Ljubljana e outro noutra cidade, Koper, se não me engano. Um era brasileiro, o outro era português. Portanto, não foi combinado, mas a complementaridade surgiu naturalmente. Noutros casos, haverá acordo nesse sentido. Por outro lado, no âmbito da CPLP, foi criado o Instituto de Língua Portuguesa, não é? Que é impulsado sobretudo por Portugal e pelo Brasil, portanto, que, de certo modo, institucionaliza, no quadro da CPLP, essa cooperação. E em que é, sobretudo, Portugal e o Brasil que os têm impulsionado. Desembargadora Luiz Quintão. Muito bem, doutor Rui. Em primeiro lugar, os parabéns pela palestra tão didática, tão informativa. Obrigado. Com esse retrospecto histórico e essa pontuação tão precisa, né, da diplomacia portuguesa, de um modo geral, e de um modo especial com relação aos países de língua portuguesa. Eu tenho muita ligação com Portugal, estudei lá, morei, estou entrosado sempre aqui com o Centro da Comunidade Luso-Brasileira, e a impressão que me fica de muito tempo é que essa bela exposição sua, esse comentário sobre a CPLP, deveria ser repetida muito aqui no Brasil, num fórum como esse, porque, infelizmente, a impressão que eu mantenho é que fica nos corredores do Ministério das Relações Exteriores qualquer informação sobre o interesse do Brasil, ou, pelo menos, a visão das relações diplomáticas do Brasil sob esse amparo da CPLP. Não se fala tanto, e, infelizmente, o que tem acontecido é que eu notei certa vez, numa reunião no Rio de Janeiro, que o representante das relações exteriores brasileiras não era nem diplomata, era um funcionário, com toda a competência que ele tivesse, para falar sobre o enquadramento do Brasil na CPLP. Eu tenho vivência também rotária, e o Rotary Internacional tem aliás, o seu presidente, né, o presidente da República Portuguesa é rotariano, lá fala, outro dia eu vi uma fala dele, em Portugal são rotários, né, e não rotarianos, como aqui, mas no âmbito e sob o amparo do Rotary Internacional, há comissões de defesa da língua portuguesa e sempre visando o amparo da CPLP para melhorar as relações também dos rotarianos no mundo, né, lusófono.
Infelizmente, pode ser até não muito diplomático falar isso agora, mas eu gostaria que uma palestra como essa nos ajudasse a tirar um pouco a mancha que o Brasil, infelizmente, nos últimos anos, né, jogou na CPLP, né, com relações que agora estão sendo consideradas espúrias, né, não só com Portugal, mas principalmente na África, e que estão dando, inclusive, apurações de crimes importantes, e eu acho que é preciso que a CPLP no Brasil seja passada por uma limpeza, né? A sua imagem ficou manchada e a sua palestra nos ajuda a pensar melhor sobre a CPLP. Muito obrigado. Obrigado. Caio. Eu só, na sequência dessa intervenção do desembargador Aloysio Quintão, eu, a título de uma provocação, senhor cônsul, pediria exatamente, no mesmo diapasão da fala anterior, interrogá-lo sobre em que medida o advento da CPLP, né, interfere no europeísmo, que é inerente e absolutamente indispensável, inequívoco aos destinos portugueses, ou seja, dentre esses eixos, né, que formam o que o ministro Augusto Santos Silva denomina de um quadrilátero diplomático, não é? Em que medida não é que haja uma... O sentido é de que o quadrilátero seja harmônico, não é? Mas eu perguntaria se o privilegiamento ao europeísmo não leva aquilo que, de alguma maneira, o desembargador Quintão falava aí não é de uma minimização, mas de um apequenamento, né, da CPLP, porque, de fato, é isto, né? Quer dizer, eu não sei se é só a realidade brasileira, se isso também se estampa em outros países, mas é um organismo com muito pouco difundido, muito pouco conhecido, né? Muito pouco, se me permite, né? Eu posso falar, certamente o senhor, pelo constrangimento do cargo, não poderia, mas um certo ineficácia nessas relações, né, que se fazem no âmbito da CPLP. Eu, por circunstâncias, tive aí entre 1993 e 94 a raríssima oportunidade e o privilégio de conviver com o então embaixador do Brasil em Lisboa, José Aparecido de Oliveira, que teve a gentileza de me solicitar ali enfim, alguns estudos e numa altura em que morava lá, para, se posso usar a expressão, rascunhar algumas, né, dessas iniciativas do projeto, que infelizmente não foi levado adiante, da CPLP. A saída dele em 1994, a substituição dele, né, pôs fim a um projeto, e aí é uma opinião pessoal, né, que poderia, né, dar enfim, uma relevância que hoje, 20 anos passados, reclamamos, né, ou pelo menos nós brasileiros reclamamos. Mas, concretamente, né, voltando a esse quadrilátero proposto pelo ministro Augusto Santos Silva, em que medida, repito, né, ele colide ou ele, enfim, proporciona aí um certo arrefecimento às ações que a CPLP desenvolve, ou tem desenvolvido nesses anos todos, e creio que o desconhecimento não é só dos brasileiros, não é? É que há um notório desprestígio internacional dessa comunidade por aquilo que ela tem feito até agora. Alvissareiramente, esperemos que esse quadro mude. Mas, concretamente, eu digo concretamente, repito o advérbio, né, as ações da CPLP têm sido muito precárias, né? O senhor se referiu aqui, e bem, né, ao Instituto de Língua Portuguesa
como sendo um organismo de difusão, enfim, dessa que é dos principais idiomas falados em todo o mundo, não é? Mas algumas ações muito concretas que foram inicialmente planejadas em 95 e depois na configuração do organismo em 96, elas se esvaíram com o passar do tempo, e o que se nota é exatamente isto, não é? É que esse é um organismo internacional com muito pouca evidência, exatamente pela ausência de realizações muito concretas, não é? E tanto quanto eu alcanço, e posso estar profundamente enganado, não é? As relações acabam sendo ainda muito bilaterais, não é? Observo, e repito que pode ser uma observação equivocada, que as relações, por exemplo, de Portugal com as suas ex-colônias, ela é muito mais no âmbito de uma bilateralidade do que dessa desejada multifacetação que um organismo como a CPLP apregoa. Bom, isso aí não se trata, senhor cônsul, de uma indagação, trata-se apenas de uma provocação para alguns comentários, se o senhor achar pertinente fazer. Claro. Bom, um primeiro, digamos, uma coisa é aquilo que nós desejamos, é o mundo ideal, e outra coisa é a realidade. As coisas nem sempre batem certo, nem sempre atingimos o ponto de equilíbrio que gostaríamos. E há um fator que acaba por ser preponderante nos dias de hoje, que é o económico. Se vai dizer, a relação de Portugal com os países da CPL é comparável à da Europa, do ponto de vista económico? Obviamente, nem de perto, nem de longe. Assim como o Brasil está mais integrado com a América do Sul, os países africanos entre eles. Agora, não penso que sejam contraditórias. O reforço das relações no quadro da CPLP, com os países da CPLP e o reforço da CPLP não é antagónico, não é contraditório com a nossa integração na Europa. Pelo contrário, dá-lhe mais peso. Dá-lhe mais peso. Ou seja, Portugal na Europa é um país periférico. O mapa, Portugal está no cantinho extremo. Está na periferia. Agora, se o mundo não for a Europa, se for o Atlântico, Europa, África, América do Norte, América do Sul, Portugal está no centro. E portanto, temos que procurar valorizar isso, a nossa ligação com estes mundos. E aí joga um papel essencial a CPLP. E daí a aposta na CPLP como um dos grandes vetores da política externa portuguesa. Agora, como diz, é verdade, comparado com outras organizações, não atingiu a mesma notoriedade, muitos dos objetivos podem não ter sido atingidos, haverá alguma frustração com a maneira como as coisas estão a ir. Mas também resulta um pouco, algo que eu disse há pouco, é que a CPLP não pode ser comparada às organizações regionais, à União Europeia, ou ao Mercosul, ou à NAFTA, até porque estão muito dispersos. O objetivo é outro. Se formos a ver outras organizações semelhantes, por exemplo, a Comunidade Britânica de Nações, British Commonwealth, que é muito maior, obviamente, era o antigo Império Britânico, muito mais países, muito mais conhecida, sem dúvida. Agora, está mais unida, aprofundou mais a integração do que a CPLP? Francamente, não tenho a certeza. Portanto, com todas as dificuldades, com todas as limitações que existem, o desembargador Luís aludiu eventualmente a algum desinteresse, ou pelo menos o menor interesse aqui do Brasil. É evidente que em Portugal poder-se-ia dizer o mesmo, estamos muito mais virados para a Europa, atualmente. É verdade, como disse, que muito do nosso relacionamento é um relacionamento bilateral, não tanto no quadro da CPLP, mas penso que, apesar de tudo, a CPLP fornece um quadro, uma estrutura, que também facilita o desenvolvimento das relações bilaterais. Portanto, há muito por fazer, mas
acho que, apesar de tudo, o saldo não deixa... é positivo. Muito bem. Eu queria agradecer muito ao público que nos prestigiou nesta sessão. Muito obrigado a todos. Venham sempre. Acompanhem nossa programação no site, no Facebook, nas redes sociais, na imprensa. Esta é a última sessão de 2018. Retomaremos a programação em março de 2019. Há sempre um recesso de fim de ano. Eu comentava com o cônsul que, em 2018, tivemos a grande alegria de celebrar aqui os 130 anos de nascimento de Fernando Pessoa, com uma sessão inesquecível, uma conferência belíssima proferida pela professora Luciana Pimenta, da PUC Minas, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Eu vou pedir a ela depois que possa encaminhar o texto dessa conferência ao consulado, porque é uma beleza de texto. E nos preparamos, então, para 2019, continuar celebrando os laços de amizade entre Portugal e Brasil, enfim, através do estreitamento das relações, sobretudo entre o público leitor brasileiro e esse belo acervo literário que Portugal construiu e tem construído ao longo dos tempos. Muito bem. É isso. Muito obrigado, Caio, pela presença, por haver apresentado o cônsul. Muito obrigado ao senhor pela presença, pelo pronto e generoso acolhimento ao convite da academia. Esta casa continua sendo de Portugal e continua sendo sua. Venha sempre. Muito obrigado e boa noite a todos.